Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um bate-papo super especial nas nossas redes sociais, falando um pouquinho sobre política, sobre o mundo que envolve o nosso dia a dia e claro que nessa semana não vai ser diferente. No nosso primeiro quadro tivemos a presença do prefeito de Rondon, Roberto Corredato, que brilhantemente falou todos os seus projetos, suas obras, tudo que ele está desenvolvendo na região noroeste do Paraná, falou sobre a Agro Rondon, enfim, tantas coisas boas que estão acontecendo por lá e muitos investimentos do governo do estado e também do governo federal. E hoje nós vamos fugir um pouquinho aqui do nosso quadro Fala Prefeito, mas claro que para falar com uma autoridade também muito importante, que já representou o estado do Paraná, é suplente de deputado e está aqui hoje para conversar com a gente. Estou tendo a honra de receber aqui hoje o seu Nilton Bonin. Seja bem-vindo, seu Nilton. Obrigado por estar junto com a gente. Muito obrigado. Eu que gostaria de expressar nesse momento a alegria de estar aqui com vocês, sobretudo aí tendo a companhia aqui desse grande locutor, Antônio Rocha, que fará aí as perguntas, aí vamos dividir aqui os microfones aqui da Massa FM 88,7. Quero dizer que me sinto muito honrado de estar aqui em Paraíso do Norte na tarde de hoje e dizer que é uma honra, né, passar novamente aqui pela cidade. Eu que sou aqui da região, minha esposa é aqui de Itapira, Maria Lúcia, sou casado há 45 anos. Encontrei, na verdade eles são ali de Apucarana, mas daí migraram para cá, né? Meu sogro veio aí para cuidar da propriedade que ele tinha aí. E eu acabei tirando ela daqui e levando embora para Curitiba, né? Que legal, seu Nilton. Seu Nilton, vamos começar então. Já que o senhor falou que o senhor é da região, é importante a gente contar um pouquinho da tua história. Sim. O senhor é nascido aqui no noroeste do Paraná ou o senhor veio de outra região? Não, na verdade eu sou nascido em Curitiba, mas morei em Apucarana, conheci a minha esposa lá e ela... meu sogro veio para Tapira, enfim, a gente acabou migrando aqui para a região. Eu sou empresário há 41 anos, né? E acabei trazendo os meus investimentos para a região aqui, né? Muito influenciado pelo meu sogro na ocasião. E aí comprei propriedades rurais aqui na região, em toda a região. Temos aí 7 propriedades distribuídas aí em Tapira, Umuarama, Icaraíma, Cafezal, enfim, a região aí do Noroeste. E acabei construindo uma usina de álcool, açúcar e cogeração de energia em Umuarama, né? A usina mais moderna do Brasil hoje está lá, né? A mais silenciosa do Brasil. Toda automatizada, enfim. Foram as nossas lutas, conquistas durante esses anos como empresário. Eu, na verdade, sou fundador da Beauty Color, né? Uma indústria de cosméticos, que esse é o meu principal negócio. Eu tenho esse negócio há 41 anos, né? Comecei, na verdade, bem pequenininho, comecei como se fosse o menor grão, é o grão de mostarda, né? A menor semente, né? Mas é uma das árvores mais frondosas, né, que nós temos. Eu comecei literalmente como um grão, uma sementinha de mostarda, comecei no fundo de uma casa, num espaço físico minúsculo, máximo 3x3, trabalhava numa multinacional, a Oliveto do Brasil, saí, peguei aqueles recursos advindos do acerto que são feitos quando a gente sai, comprei uma batedeira usada no ferro velho, mandei reformar, fui lá, comprei uns tambores de inox, uns fogareiros e ali há 41 anos atrás eu comecei produzindo o que eu costumo dizer que é o sal de cozinha do que se usa em salões de beleza, né? E comecei industrializando ali galões de shampoo de 5 litros, bálsamo, creme de alisar cabelo, líquido de permanente, naquela época eu usava laque, não era nem gel, era fixador de ondas. Fixador de ondas, né? Laque, rinçagem. Então era o que se usava em salões na época, né? Mas isso na época não tinha, como temos nos dias de hoje, esses grandes magazines de cosméticos, as grandes lojas de cosméticos. Hoje você entra numa farmácia, é uma verdadeira loja de cosméticos. Eu brinco que farmácia hoje vende até medicamento, né? Até medicamento. E lá você encontra de tudo. Eletrodoméstico. Ração para cachorro. Tem tudo lá hoje, né? Verdade. Mas na época não era assim. Na época a gente vendia era mesmo em salões de beleza, né? Porque
Hoje você entra num supermercado, tem lá 3, 4 gôndolas, né, de higiene e beleza. Na época nós tínhamos as vendas, né, comprava ali na concha, arrozinho, feijão, muita coisa mudou, né? De 41 anos atrás para cá, as coisas evoluíram e nós acompanhamos essa evolução. Eu acho que a gente, quando começa um negócio, você começa com muita fé em Deus, muita vontade, não é, com o verdor da juventude, aquela garra, não é? Mas Deus vai te conduzindo, né? Eu sempre digo que tudo culmina para o bem do empreendedor. O Brasil é uma nação extraordinária que dá essa oportunidade para quem começa pequeno e tem condições de chegar. Outros países é tudo monopólio, aquelas empresas gigantescas, e essas oportunidades lá fora não se tem, mas aqui o Brasil ainda dá essa oportunidade. Um filho de uma cabeleireira, um menino pobre que morava numa casa de madeira de fundos, começou um negócio e há 41 anos atrás, e hoje nós hoje temos 800 funcionários, somos líder de mercado no Brasil inteiro, industrializamos 6 milhões e 800 mil unidades todos os meses, na unidade Fabril que fica em Pinhais, temos lá 22 mil metros quadrados de área construída, temos um CD de distribuição em São José dos Pinhais de 6 mil metros quadrados, onde sai todo esse volume de mercadoria para todo o Brasil e também para alguns países que nós vendemos para fora, né? De modo que a gente fica muito feliz de olhar para trás e se orgulhar da caminhada, que é mais uma marca genuinamente paranaense. Paranaense, né? Literalmente. Que rompeu fronteiras, além de vender por todo o estado, por todos os estados da federação, saiu para fora. Então, é mais uma marca que nos orgulha, como tantas outras, o Boticário, Café Damasco e tantas marcas que romperam fronteiras e que vendem aí Brasil afora, né? Ô, senhor Neto, eu fiquei curioso aqui. Eu quero aproveitar então te fazer mais uma pergunta. Não. O senhor comentou que é uma marca que há mais de 40 anos está no mercado, né? O senhor começou num espaço muito pequeno, mas uma palavra sua aqui me chamou a atenção. O senhor disse que a sua mãe era cabeleireira, é isso? Sim, cabeleireira. Foi isso que te fez entrar no mundo dos cosméticos? Também. Foi ver o trabalho dela? Aí você puxou uma coisa que interessante. O meu pai e a minha mãe tinham nos anos 50, ali começo de anos 60, eles tinham uma escola de cabeleireiros. Eles formavam profissionais da beleza. Aí que vem o fato de eu estar no Cosméticos hoje. Por isso eu digo, bom filho nunca perde ser um bom filho aos pais. Exato. Eu ainda era menino, usava calção, e meu pai foi convidado pelo senhor Nease, que estava iniciando uma empresa de cosméticos em São Paulo, para representá-lo ali no Paraná e Santa Catarina, ou seja, abrir essa região, nomeada aí os representantes, gerentes, enfim. Como ele conhecia muitos cabeleireiros, pois ele formava centenas de milhares de profissionais no longo do período em que ele teve a escola, ele conhecia muita gente. E assim se deu, ele abriu lá a região, colocou gerente regional, colocou os representantes, enfim. Depois ele voltou novamente para a escola de cabeleireiros. Pois bem, isso passou, uma ocasião liga para o meu pai lá um sujeito chamado Poi, ele era químico da Niasa. Havia se aposentado, ele ligou para ele e falou, seu Boninho, o senhor é um homem comercial, eu sou técnico, sou químico, né? Não sei vender nada, mas eu sei que o senhor pode vender, quem sabe se nós montássemos alguma coisa aí, a gente pode dar certo. Meu pai até tentou, foi lá, montou um negocinho, teve um período, tinha lá 2 máquinas de fazer grampo, além dos cosméticos, né? E aí fazia aqueles produtos que era o sal de cozinha do que se faz em salão, né? Do que salão usa no dia a dia. E eu, como era menino ali, eu já trabalhava, ajudado, era um mascote ali, né? E aprendi tudo com esse químico, né? E eu tinha todas essas formulações. Lá mais tarde, depois esse negócio foi desativado, né? Meu pai se aposentou, já estava com idade avançada. Eu mais tarde tenho esse insight, no ano de 1982 para 83, de iniciar
esse negócio. E foi assim que se deu. Começamos aí naquele espaço restrito ali, né? No fundo de uma casa que foi alugada ali no bairro Boa Vista. E aí eu produzia, a minha sala era o meu depósito, colocava na Kombi os produtos industrializados e saíamos vendendo a pronta entrega, né? Com a Kombi, visitando salões de beleza, verdadeiramente como um caixeiro viajante. E graças a Deus, Deus olhou muito por nós, quer dizer, Deus foi muito generoso. Passamos por momentos de lutas e dificuldades, como é inerente de todo negócio, toda luta, todo negócio que você começa exige muito, né? Mas a gente foi avançando, foi crescendo e acompanhando as novas tendências, comecei a lançar novos produtos alguns produtos davam muito certo, outros nem tanto, mas a luta, né, do empresário, né? Mas graças a Deus, eu olho para trás, passados 41 anos, a gente vê uma história maravilhosa, uma história de sucesso. Lançamos coloração nos anos 90. Muitos me diziam Acho que é uma assim, referência hoje, né? Sim, hoje somos líderes de mercado. Muitos me diziam assim, escuta, mas quem que você pensa que é querer concorrer com L'Oréal e Vela, né? E eu ouvi muito isso, os derrotados de plantão, né? Que tentavam, vamos dizer assim, nos desanimar. Mas quando você tem personalidade, você não deixa que outras pessoas lhe influenciem. Você vai e vai a fundo dentro e corre atrás do teu sonho, né? E foi assim, eu tive pessoas importantes que acabaram por fim me ajudando. Tem o Caramês, que foi o sujeito que me ajudou muito, eu procurei ele, tinha representação de pigmentos de maquiagem. Eu fui lá tateando no escuro, né, querendo saber onde que eu conseguiria comprar pigmentos para cabelo e aonde teria um laboratório que eu pudesse levar a minha base para fazer essas formulações, enfim. E enquanto uma criatura inteligentíssima, um cara acima da curva que viu o meu entusiasmo, né, muito jovem ainda, e acabou por fim me ajudando. E eu fui parar lá em Cergy, na França, num laboratório que chama-se LCW. E lá nós conseguimos fazer as formulações, conseguir ali os pigmentos que eles estavam iniciando a caminhada com pigmentos para cabelo. E aí foi ali que foi o grande pontapé inicial. Fomos para uma feira da cosmética, já participamos com stand, exposição. E aí começou uma grande luta, uma grande caminhada, na verdade, até chegar no estágio em que nós estamos. Fizemos eventos para 2.000, 3.000 cabeleireiros nos centros polarizantes desse Brasil afora, as grandes capitais, enfim, os centros polarizantes, né? E aquilo foi tomando corpo, obrigado. Tudo ao vivo aqui, gente, fica tranquilo. Tomamos água, batemos papo, aqui não tem segredo, viu, senhor? Fica à vontade. Muito obrigado. E aí, nós dávamos o produto para a profissional cabeleireira usar e, evidentemente, quando ela usava, ela fidelizava, porque era um produto de excepcional qualidade, mas com preço justo. Porque foi o mote, quando eu comecei, eu falei qualidade e preço justo, a propaganda que nós fazíamos, né? Comecei a vender nas lojas, enfim, e criei lá uma guelta com 50 espaços, onde na época, vamos colocar nos dias de hoje, aí, tá, como guias de ilustração, R$2 por coloração vendida. Então tinha um selo holográfico que ela destacava e colocava nessa guelta, né? Quando preenchia 50 ou 50 espaços, ela apresentava para o gerente da loja, o gerente da loja pagava. E com isso, eu criei uma situação onde as meninas começaram a ganhar mais dinheiro comigo do que com o próprio salário da loja, né? São jogadas de marketing, né? E sempre tinha um prêmio surpresa, né? Falou, olha, vai entrar alguém aqui na loja, se você oferecer o produto, você vai ganhar esse prêmio surpresa. E voltemente mandava na loja uma pessoa, se a pessoa oferecesse, ganhava. Se não oferecesse, falava, você deixou de ganhar aqui. Se você tivesse oferecido a coloração do Viticolor, você tinha ganhado X aqui de prêmio surpresa. E assim a gente foi.
Você tem uma coisa, tinha as meninas que nem almoçar elas iam. Na expectativa. Para vender mais ali, né? E fazia um salário extraordinário, né? Então, são jogadas de marketing que eu precisava apenas que as pessoas usassem o produto. Eu sabia que na medida que usasse ia fidelizar. E eu peguei uma fase onde a L'Oréal e a Wella entregava os pedidos faltando cores, né? As principais cores, preto, castanhos, não tinham para entregar. E eu entregava a grade completa, né? E aí comecei a crescer na falha dos demais. E foi. E eu hoje queria encontrar aqueles derrotados de plantão que diziam para mim assim, olha, você tá louco? Quer concorrer com o L'Oréal e Wella? Gostaria de encontrar eles hoje para mostrar, olha, eu sou líder de mercado no Brasil inteiro. Né? De cada 10, 6 sou eu que vendo. Então é uma grande bênção. Eu agradeço muito a Deus. Deus quis que nós avançássemos ainda mais. Avançamos, comprei muitas áreas agrícolas aqui na região noroeste, construí usina de álcool, uma mais moderna. Eu queria aproveitar já então, entrar nesse assunto, já que o senhor tocou. Quando o senhor já estava com toda essa estrutura, né? Para você que está acompanhando, chegando agora, pessoal, para você entender, nós estamos aqui com o Newton Bonin, ele que é, né, fundador aí do grupo Beauty Color, né, uma das maiores referências hoje no mercado de cosméticos, né? E também é muito importante a gente lembrar desse tema, que é o ramo sucroalcooleiro. É porque ele é fundador daquela unidade, aquela usina que foi instalada na cidade de Umuarama, mais precisamente na região de Eldorado. Na Serra dos Dourados. Serra dos Dourados, verdade. Né, ali na região de Serra dos Dourados, que é um Isso distrito mesmo. ali de Umuarama. Né? E o que levou o senhor? O senhor já estava consolidado no mercado de cosméticos quando teve a ideia de criar, de fundar uma usina? Isso. O empreendedor, ele sempre está de olho em oportunidades, né? Eu, como tinha comprado uma fazenda de um sujeito aqui de Cidade Gaúcha, o pai havia morrido e ele ficou encarregado de vender a propriedade. Eu comprei, essa propriedade tem aqui em Itapira, foi comprado num sujeito de Cidade Gaúcha. E o filho trabalhava na usina. E foi ele que me procurou para que eu comprasse a propriedade. E começou a me falar e tal, que estava saindo ali da usina, que a usina tinha sido vendida, e papapá. E se eu não tinha interesse de abraçar um projeto desse, eu comecei a me interessar, a olhar. Fui para a região Umuarama, vi, ali eu tinha uma fazenda muito grande, como tem até hoje, e vi a potencialidade, né? Vi ali que a 6 mil metros dali estava saindo uma nova subestação da Copel, estava tendo blackout por falta de energia em Umuarama, então vi ali a possibilidade de criar um projeto muito promissor, não só de açúcar, mas álcool e também a cogeração de energia através da biomassa, né, o bagaço de cana que sobrava. Nós teríamos condições de fazer ali um excedente de 54 megas. Então, era um projeto extremamente fantástico e abracei com toda, vamos dizer assim, com todo entusiasmo, né? Certo. E construímos ali a mais moderna usina, mas acabei por fim vendendo essa unidade em março de 2009. Ó, só para você ter uma ideia, você que está acompanhando a gente aqui, né, nesse bate-papo com o Newton Bonin, é uma das unidades, para você entender, mais modernas, né, do Paraná hoje. Né, e ela, como ele mencionou, foi vendida para o Grupo Santa Terezinha, mas que transformou a região de Umuarama, porque o que trouxe de emprego, renda, desenvolvimento, isso graças a esse empreendedorismo que o senhor teve lá, né, doutor? Exatamente. Hoje ficou lá um legado nosso, né, e transformou o próprio distrito de Serra dos Dourados. Me lembro que quando eu comecei a construir a usina ali, você comprava um terreno por R$3.000, né? Hoje está R$100.000, R$150.000 um terreno. As casas todas bonitas, né? Casas em alvenaria, então você vê... E a valorização do local, porque eu lembro que o funcionário para trabalhar na unidade tinha que morar em Serra dos Dourados. Isso era um dos quesitos também, então isso fortaleceu aquela região. Fortaleceu, né? A região, então a gente fica feliz, né, de alguma forma, em algum momento, ter sido usado por Deus
para empreender e esses empreendimentos eles ficam, né? Nós passamos, mas o CNPJ continua. Continua, né? gerando muito emprego e renda. Então, né? eu fico muito feliz hoje. Eu sou um homem de 65 anos, sou casado há 45 anos com a Maria Lúcia. Essa aqui, tirei ela aqui de Itapira, né? Levei embora para Curitiba, está lá. Uma grande mulher, uma grande esposa. Tenho 5 filhos. Tenho a Sara com 45, tenho o Fabrício com 41, Luiz Henrique com 40, Giovana com 36 e a minha caçula com 34. Tenho 4 netos, agora está vindo mais uma netinha aí, então vai completar 5. Sou um homem feliz, realizado profissionalmente, né? O que leva um homem feliz, realizado profissionalmente, empreendedor, né, de muito sucesso, com marcas consolidadas, né, como a gente já mencionou que é o caso da Beauty Color, olhar para o mundo da política? Pois porque é interessante a gente fazer essa observação, porque seu Newton ele já foi, né, candidato, já esteve como deputado federal por um período e vem novamente olhar para essa área tão importante que é a área da política, que movimenta, desenvolve o nosso dia a dia e faz, né, a mudança na vida da sociedade. Verdade. O que te fez olhar para o mundo da política sendo um cara tão bem sucedido e realizado financeiramente no mundo dos negócios? Pois é, justamente por isso, eu fiz a sucessão da empresa para os meus filhos. Hoje eu tenho 3 na operação, muito feliz porque tenho meus filhos muito dedicados no negócio. Diz que não há sucesso sem sucessor. Eu acho que tem que agradecer muito a Deus em relação a isso também, que eu tive a grande alegria de formar 5 filhos extraordinários. Os que não estão na empresa têm seus negócios também, tem um voo solo deles e estão indo muito bem. Fui muito feliz na formação desses meus filhos. E disse a eles, falei, agora eu vou dar minha participação na política, não é? E disputei a primeira, saí muito no afogadinho. Em que ano, né? senhor? A eleição passada. Passada agora, 2014, 15? Não, foi... Não, perdão, 2022, perdão. 22. E aí, fiquei como primeiro suplente de deputado federal, assumi lá por 4 meses, mas foi o suficiente para ver como funciona a casa. Ao contrário, às vezes, porque eu quis entrar por quê? Eu, realizado profissionalmente, mas do ponto de vista do cidadão, olhando as mazelas políticas, olhando que as coisas que nos entristecem nesse país, haja visto o que se passa no STF hoje, nos entristece muito e nos deixa atônitos assistindo tudo o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, fico pensativo, poxa, tomara que Deus levante por esse Brasil afora pessoas boas que queiram dar sua participação na política, e tive esse insight também de entrar como candidato para dar minha contribuição. Evidentemente não estou aí atrás de salário de deputado, mas foi muito bem votado, né? Pelos números que eu tive acesso. Sim, quase mais de 54 mil votos, é isso? Exato, faltou 3 mil votos para eu chegar, mas agora não, né? Eu entendi que a política você tem que fazer com antecedência, criamos um projeto, não é? E colocamos os nossos companheiros, fui muito assertivo na escolha de companheiros que estão me ajudando, fazendo um trabalho regional, sobretudo aqui no extremo noroeste, no noroeste. Tenho grandes figuras que estão me ajudando, os Trentini de Paranavaí, o Álvaro ali de Nova Londrina, aqui no extremo, no caso aqui no noroeste eu tenho o Balão, uma figura maravilhosa, que estão me ajudando, visitando os municípios, e eu hoje tenho grupos políticos que me ajudam em cada município desses. Fiz a primeira etapa dos prefeitos, elegemos os prefeitos amigos, vereadores, temos uma base hoje muito sólida. Então, uma coisa feita com planejamento, com trabalho, é evidente que tudo tem que se dedicar muito. Para você construir uma candidatura para deputado federal não é uma coisa tão simples assim. Precisou eu passar por uma para aprendo rápido. Aí eu vi que precisa ser com muito profissionalismo e implantei um trabalho aí como se eu estivesse tratando do lançamento de um produto de uma empresa, né? Tem planejamento, tem que ter estudado, tem que ver. Então nós fizemos aí uma peregrinação muito grande
em inúmeros municípios, ouvindo, enfim, todas as necessidades e a carência de pessoas boas na política, né? Eu me lembro muito da frase do Jaime Caneiro, ex-governador do Paraná, que ele, falecido, que ele dizia: se os bons não entrarem, as cadeiras continuarão sendo ocupadas, né? E nem sempre as cadeiras são ocupadas por pessoas que mereçam estar lá. De modo que eu, com 65 anos, com toda a experiência que eu tenho como industrial, empresário, agricultor, pecuarista, como pai, como avô, como esposo, eu acho que a gente acumulou uma experiência que eu estou no melhor da minha vida. E com toda a expertise que nós adquirimos no longo da vida, nós temos condições hoje de dar uma boa contribuição. E eu percebi nitidamente isso nesse período de 4 meses que fiquei lá. E já imediatamente ao chegar lá, já me colocaram na Comissão de Agricultura, né? Comissão de Agricultura, Comissão de Indústria, Comércio e Serviço. Participamos lá da criação das audiências públicas que investigou a queda daquele avião da Goepaz, que saiu de Cascavel e caiu em São Paulo ali, vitimando 62 pessoas. Fizemos ali um trabalho extraordinário, ouvindo todos os envolvidos, o Sindacta, o Cenipa, ouvimos os fabricantes da aeronave, trouxemos da França os fabricantes, todos os executivos, enfim. De tudo isso conseguimos, numa pequena passagem nossa lá, criar as novas leis que normatizaram, por exemplo, uma série de quesitos. Quando aconteceu um acidente, quem que vai cuidar, quem que vai fazer, porque ficavam dando cabeçada, não sabia quem fazia, se era corpo de bombeiro, se era isso, enfim. Organizamos as coisas e hoje, para uma aeronave levantar voo, ela passa por um crivo ainda muito mais severo, né? Haja visto que essa companhia, enquanto ela não se adequar, ela não pode levantar voo, tanto é que está fora de operação. Então, ficamos como coautor dessa lei, o deputado Galene de São Paulo, o Padovani de Cascavel e eu que estive junto, que nós elaboramos essas leis juntamente com a equipe de apoio que a própria Câmara oferece, né? Cada partido tem a sua liderança e é oferecido para cada liderança de partido profissionais de todas as áreas. Então, toda vez que você vai elaborar um projeto, você pede auxílio para casa, onde vêm os profissionais de carreira, profissionais qualificadíssimos, que ajudam, inclusive, na montagem de projetos, para evitar de passar por uma comissão de Constituição e Justiça e não passar porque não está dentro da Constituição, não é? Formatar o projeto para que passe também nas comissões, enfim. Ali você tem todo um apoio, só não trabalha quem não quer, viu? Eu estive por lá, vi, tem muita gente boa, tem muita gente bem intencionada, tem muitos projetos bons que estão lá para serem apresentados. Eu tive a oportunidade de me reunir com essas pessoas. Tem lá um projeto, por exemplo, de uma reforma administrativa, que é uma das coisas que são fundamentais que aconteça, que é a diminuição do tamanho do Estado, não é? Hoje você chega a ver lá um prédio do STE, por exemplo, um prédio suntuoso como aquele, um custo absurdo, até Tribunal Regional Eleitoral em tudo quanto é Estado, sendo que a gente tem eleição a cada 2 anos. Exato. O próprio Judiciário podia tocar isso, né? E aí você vê essas gastanças com juiz, promotor, desembargador, uma loucura, sabe? Um gasto absurdo. Você veja que o Judiciário brasileiro gasta mais do que a Rainha da Inglaterra. Então, são esses excessos e esses gastos absurdos, os salários aí, às vezes, astronômicos aí. O salário é mas tem os penduricalhos, o cara chega a ganhar 250, 300 mil reais. O Estado não tem como pagar isso, né? O cara quer ficar rico, tenta se aventurar na iniciativa privada, vai lá tomar risco, né? Correr atrás, lutar. Agora, não é a custa da viúva rica, né? Não é a custa do Estado. Então, essas coisas que a gente assistiu e viu muito erradas,
4 meses foi o suficiente dentro da Câmara para o senhor analisar isso e falar, opa, dá para trabalhar, dá para fazer alguma coisa pela sociedade, porque mesmo a gente vivenciando hoje, né, entre aspas, a ideia de que política é algo ruim, né, que só tem gente do mal, que não está preocupado em querer fazer nada para ninguém, está preocupado só em se auto-beneficiar, o senhor com 4 meses lá dentro conseguiu ver, não, peraí, aqui dá para mudar a vida de muita gente ainda, dá para fazer alguma coisa. Com certeza, e tem muita gente boa, bem intencionada, viu? A gente tem aquela, muitas vezes eu vejo as pessoas generalizando, né? Isso. Colocando... E infelizmente a gente está vivenciando, Nilton, um momento muito complicado na política brasileira, onde ou é direita ou é esquerda, né? E isso tem que acabar, na minha opinião. A gente precisa vivenciar a política de um modo geral. E uma pergunta que eu queria aproveitar e fazer para o senhor, já que o senhor esteve ali dentro, 4 meses, né, à frente de uma gestão como deputado federal, algo que é muito preocupante, mas que a gente sabe que fortalece toda uma base política, né, é a questão dos partidos. Né? Porque quando você está num partido que tem uma capacidade de espaço, de tempo, tudo muda. Sim. São as famosas bancadas. E a gente sabe que elas hoje dentro do Congresso, do Senado, fazem total diferença na vida de um parlamentar. Como que o senhor enxerga isso hoje? Qual partido o senhor está? Como o senhor enxerga o futuro dentro desse partido? Para a gente poder entender um pouquinho melhor. Eu estou num partido de centro-direita, né? Que é o meu posicionamento, é o que você falou. Eu acho que esses extremos não resolvem nada, não traz comida na mesa do povo brasileiro, e todos os extremos, tanto o radicalismo de direita como o radicalismo de esquerda, já matou muita gente no mundo afora. Nós temos que criar pontes, eu tenho uma visão de direita, de centro-direita, mas eu sou um diplomata. Eu acho que nós temos que fazer a política criando pontes, criando convergências e avançar e colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece. Nós temos uma grande nação. Eu estou lá num partido, um partido bom, um partido excelente. Nós devemos ir para a próxima eleição próximo de 70 deputados na bancada. Eu acho que teremos uma bancada bastante expressiva e é importante partidos com esses posicionamentos, né? Para ajudar, mas de forma ponderada, né? Não gritaria, confusão, isso não resolve nada, sabe? Política não é assim que se faz. Agora, eu estou lá porque... O partido é o Republicanos, é isso? O meu é Republicanos. Republicanos hoje. Pretende continuar nele? Pretendo continuar nele. E nós temos um país tão extraordinário. Eu tive a oportunidade de, através da minha empresa, visitar o mundo. Tenho clientes em todos os lugares, não é? E conheci a grande maioria dos países. E vou aqui citar alguma pincelada só para você ver que, como nós somos observadores e estamos acompanhando tudo que acontece no mundo, evidentemente eu falo com propriedade a capacidade e o potencial desse Brasil que nós vivemos. Nós vamos voltar um pouquinho o tempo. A China, quantas vezes fui para lá, aquela China cinzenta, né? Sem progresso, de repente vira os Estados Unidos e fala, não, vamos começar a levar as nossas indústrias para a China, a Europa também, com todas as exigências ambientais e as restrições, começaram a ir para a China, mão de obra barata, enfim, industrializaram a China virou a potência que virou, e os americanos, não, vamos botar dinheiro na mão dos chineses, que eles vão ver que o capitalismo é bom, que ganhar dinheiro é bom, que o dinheiro traz sucesso, traz progresso, e vão largar a mão desse negócio de comunismo. Não adiantou, continuam comunistas, né? Mas estão hoje aí... Baita do desenvolvimento. Cresceu barbaridade, só que ainda representa só 25% do que é os Estados Unidos. Realmente uma grande potência, né? Só o estado da Flórida tem 2 vezes o PIB do Brasil. Então você imagina que loucura que é a potência desses Estados Unidos, né? Mas você vai para a China, não tem mais nenhum palmo de terra a ser plantado. Se você perder a janela de plantio de 3 meses, ali 4 meses, enfim, que é o período do verão, depois é gelo, né? Gelo, não tem o que plantar. Estados Unidos é a mesma coisa, você perdeu a janela de plantio de 4 meses ali, vem a neve, não tem o que fazer. Rússia, tive lá quantas vezes, tenho clientes lá. A Rússia, se perdeu a janela de produção ali, depois é 35 graus abaixo de zero.
É uma loucura. Agricultura zero. Zero. Então, você vai para a China, já não tem mais nenhum palmo de terra a ser plantado. Exato. Está com um problema que construíram lá a usina hidroelétrica mais moderna do mundo, né? A maior do mundo, mas acabou, já não tem mais como produzir mais nada. Tá certo? Vamos para a Índia. Índia, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. China, 1 bilhão e 900 milhões de pessoas. Sem capacidade de expansão. Só Índia e China é 1/3 da população mundial. E não tem o que plantar. A Índia tem chuva só 4 meses no ano, 8 meses de seca. Você pisa lá em um palmo de pó. Né? Eu sei porque eu tenho um fornecedor lá, que é a Godrej, que eu compro deles lá, óxido etílico. Então já fui algumas vezes lá em Bombaim, né? Aí você vê aquele mundo de pessoas e meio hectare para cada um, uma cultura de subsistência, tá certo? E é um verdadeiro sofrimento, uma pobreza enorme. A gente fala em favela aqui, né? Eu passei numa favela de 3 milhões de pessoas, mas sabe o que é a favela lá? Favela aqui no Brasil é jardim social lá, porque lá é uns tapume desses que usam para construção, 2 metros, 3 metros ali já mora uma família. É uma coisa impressionante. Então você vê uma pobreza tremenda e sem condições, tem aquelas castas, aquela confusão, o sujeito que nasce numa casta pobre, está fadado a ficar pobre o resto da vida, uma confusão total. Aí você vai para o Oriente Médio. O Oriente Médio só tem pedra. Territórios pequenininhos, brigam, se matam lá por causa de pedra. Aí você vai, por exemplo, Israel. Aí você vê lá tem plantas e tudo, mas quantos milhares e milhares e milhares de navios de terra da África que foi levado para Israel. E o sistema de gotejamento lá através da dessalinização da água do mar, uma palmeira para se manter verde lá custa $250. Exatamente. Então, aí tudo bem, Europa, uns países fragmentados, já não tem mais um palmo de terra a ser plantado. Agora vem cá, vamos olhar para esse nosso país. Nós usamos só 7% da nossa área territorial. Ainda temos, sem precisar derrubar uma única árvore, 420 milhões de hectares a serem plantados de terras agriculturáveis, que é só colocar pivô. Nós temos 3 culturas no ano. Plantamos a soja em ciclo curto, colhemos a soja, plantamos o milho, colhemos o milho, plantamos o trigo ou o feijão, enfim, aí você escolhe a terceira cultura. Só o Brasil tem essa prerrogativa. Temos uma coisa aqui que só nós temos. Esse sol a pino, que eu digo que o Brasil é o império do sol. Não é? Através do sol tem a fotossíntese, né? Tudo que você planta, nasce e você colhe. Por exemplo, você planta um eucalipto na Europa, lá 4 horas da tarde é noite no inverno, escurece 4 horas da tarde. Lá, um eucalipto, para você dar o primeiro corte, leva 70 anos para ele crescer. Aqui no Brasil, com 5 anos, você está dando corte. Por quê? Temos essa maravilha, um clima tropical, um povo aguerrido, trabalhador, maravilhoso, essa miscigenação de raças que fez do Brasil esse povo trabalhador extraordinário, um povo pacífico. Temos aqui, falando agora nesse momento, tendo esse momento agradável com você aqui, dando essa entrevista, passa por baixo dos nossos pés aqui o aquífero Guarani, uma das maiores reservas de água doce do planeta. Exato. Só o aquífero Guarani, para te dar um dado, tem água doce para matar a sede do planeta Terra por 250 anos, 250 mil anos. O aquífero amazônico tem reserva de água doce para mais 250 mil anos. Veja que nação é nossa. Somos os primeiros em plantio de soja, né? Somos os primeiros em exportação de soja, os primeiros em exportação de café, os primeiros em exportação de açúcar, os primeiros em exportação de carne bovina, os primeiros em exportação de carne suína, os primeiros em exportação de carne de frango, os primeiros em exportação de carne de peixe, os primeiros em exportação de suco de laranja. De cada 10 copos de suco de laranja tomado no mundo, 8 é produzido pelo Brasil.
temos os primeiros em exportação de minério de ferro, minérios de toda a ordem, uma riqueza extraordinária, fauna, flora. Meu irmão, por isso que eu sou candidato, porque eu sou brasileiro que amo esse país. Acho que agora consegui responder a tua pergunta. E literalmente o Brasil e o Paraná, agora falando especificamente, nós somos o supermercado do mundo, né? Sim. A gente vê muito o nosso governador, o Ratinho, falando sobre isso, né? O Paraná, cada ano que passa, ele melhora a sua produção agrícola com novos manejos, novas técnicas, e a gente sabe que o estado do Paraná, ele realmente vive um momento muito importante. É um momento o senhor falou a nível de Brasil, que o senhor visitou vários países, várias culturas, né? Através dos seus negócios, né? E aí você vem para o Brasil e você vê a riqueza que a gente tem aqui. Recentemente a gente teve a COP30. Qual que é a avaliação que o senhor faz daquilo que aconteceu ali, por exemplo? Vendo tudo que o senhor viu no mundo hoje e esses encontros para tentar amenizar os impactos climáticos no mundo. Deja, isso daí, ali infelizmente, foi um amadorismo muito grande, toda a falta de organização acaba que passa uma imagem negativa do Brasil para fora. Mas, gente, o Brasil é o único país que pode, por exemplo, se hoje nós alimentamos 38% do planeta Terra, dentro de 15 anos estaremos alimentando 50% da população mundial. E daqui a 15 anos teremos 9 bilhões de habitantes no planeta. Ou seja, o único país que é o bola da vez, e digo, quer os políticos queiram ou não, o Brasil é o país da vez. O que fizeram na China, mandando as indústrias para lá, enfim, vão ter que vir para cá. Por quê? Nós temos aqui energia renovável. Esse sol a pino aí é energia, através de placa solar. Nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, com rios, malhas de rios no Brasil inteiro, que podemos construir centenas de milhares de PCHs, tá certo? A energia eólica através dos ventos aí do Nordeste, enfim, toda a infraestrutura de portos, aeroportos, estradas virão ser feitas para cá, porque precisa escoar a produção para dar de comer para o planeta inteiro. Mas aqui não vai ser só comida, não. Aqui vai ter que dar calça, camisa, sapato, tudo que produzir para poder... Toda parte do vestuário. Para poder atender a demanda mundial, vai começar a ser feito aqui, porque aqui tem mão de obra, também barata. O povo gosta de trabalhar. O povo gosta de trabalhar, um povo aguerrido, um povo pacífico. O país oferece oportunidade, tá certo? E tem o que oferecer, tem energia elétrica, é o chamado crescimento sustentável, né? Aqui nós temos o que oferecer para dar esse crescimento sustentável. Os outros países não têm mais como oferecer um crescimento sustentável. Aqui não. Aqui nós temos esse crescimento sustentável. Haja visto que o Mato Grosso do Sul virou uma verdadeira floresta de eucalipto, porque nasce rápido, não é? Estão aí as indústrias de celulose se instalando, 3, 4, 5 indústrias de celulose. O Paraná, em 4 anos, saiu de um PIB de 400 bilhões para 800 bilhões. A troco de que isso? Nós plantamos muitos grãos e aqui, então, transformamos os grãos em proteína animal, né? E exporta para fora, um dos maiores exportadores de carne de frango, carne de peixe, não é? Carne suína, tudo o Paraná. Além de ser um canteiro de obras, mas é um canteiro também de plantio de toda ordem, de grãos, né? E esses grãos são transformados em ração, que engorda frango, engorda porco. Somos os grandes exportadores de proteína animal para o mundo. Então, isso. Ou seja, o mundo está de olho no Brasil. Está de olho no Brasil e é o bola da vez. Não tem outro país para vir e para investir os seus dinheiros. É aqui, tá certo? Para poder fazer com que o Brasil venha a crescer e estar num lugar de destaque que ele merece. Fatalmente, em pouco tempo, nós vamos ver uma grande transformação no nosso país. Hilton Boni, já fazendo uma análise prévia, então, do futuro do nosso país, o senhor como pré-candidato a deputado federal nas próximas eleições que podem vir aí pela frente, como o senhor avalia o governo federal hoje? Veja, eu me preocupo um pouco com a reforma tributária que foi feita, que vai concentrar mais recursos em Brasília.
Eu acho que nesse momento, com esse governo, nós estamos na contramão. Nós temos que, primeiro, na minha visão, são 3 reformas que são fundamentais. Primeiro, a reforma administrativa para diminuir o tamanho do Estado. O rombo que essas empresas estatais estão dando é coisa absurda. Só o Correio agora teve um rombo de 4 bilhões e 300 milhões, ou seja, uma estatal dando um prejuízo desse tamanho. Se você pegar todas as estatais, o rombo que ela deu esse ano é uma coisa assustadora, assustadora. Então, tem segmentos que são importantes, a presença do Estado, caso de um balizador que é o petróleo, energia elétrica, enfim, tem que ter as agências reguladoras, mas parte tem que ficar na mão do governo para ter como um contraponto e segurar os preços. Agora, o restante não faz o menor sentido, tem que estar na mão da iniciativa privada, que serve para cabida de emprego e para dar prejuízo. Então, nós temos que diminuir o tamanho do Estado. Diminuindo o tamanho do Estado, sobra mais dinheiro. Ao sobrar mais dinheiro, porque o Brasil arrecada muito. O Brasil é muito rico. Só não quebrou porque o que esses caras fazem de besteira durante o dia, a natureza dá à noite. Então, nós, para vocês terem uma ideia, na época dos militares, eu não estou aqui defendendo o regime militar, não, só estou fazendo um comparativo. A indústria brasileira, o PIB da indústria brasileira, na época dos militares, representava 37%. 37%. Aí imposto em cima, imposto em cima, imposto em cima. Sabe quanto que a indústria brasileira representa hoje em termos de PIB brasileiro? Não chega a 16, 15 e pouco. Ou seja, encolheu, porque você só vê a empresa indo embora. Está ocorrendo um desmonte da indústria brasileira, tá certo? A última que foi agora a Ford de caminhões, e tá indo... Lembra lá do ABC, aquela gritaria, e tinha greve, né? Todo mundo foi embora, porque o jogo é de ganhar-ganha. O empresário monta um negócio para ganhar dinheiro, para reinvestir. Agora, quando você paga para trabalhar, você vai embora, não tem outro caminho. Então, só não quebrou porque o agronegócio assumiu esse vácuo que deixou a indústria brasileira, e hoje o agronegócio representa 37% do PIB brasileiro, senão o Brasil tinha quebrado. Então nós precisamos fazer essa reforma administrativa, diminuir o tamanho do Estado e fazer uma reforma tributária verdadeiramente justa, que é para tirar a carga tributária dos ombros do povo brasileiro. Ninguém aguenta mais pagar imposto. Vou citar aqui um dado para você. O sujeito ganha R$8 mil, ele custa 18 mil pontos para a empresa e vai para o bolso dele só R$6 mil, porque ainda desconta imposto de renda, mais isso, mais aquilo. Você acha que isso está certo? Não. É a maior fonte de desemprego que existe. Você acha certo você industrializar um copo, antes de você colocar na gôndola do teu cliente, o que você recebe de incentivo aqui? Eu que comecei lá no fundinho de casa, outros que começam IPI. Imposto de Produto Industrializado. Isso é uma das maiores fontes de desemprego. Antes de eu vender o meu produto, eu já tenho um imposto porque eu tive a iniciativa de produzir. Exato. Então tem muita coisa errada, sabe, meu querido amigo? Muita coisa errada. Então nós temos que começar a consertar. Fazer uma reforma administrativa, uma reforma tributária justa, nós vamos entrar o quê? No ciclo virtuoso. Entenda bem, se eu tenho condições de pagar melhor salário, o povo brasileiro é ávido a consumir. Se você ganha mais, você vai comprar mais sapato, mais tênis, mais calça, mais camisa, mais casaco, mais isso, mais aquilo. Não só para você, para os seus filhos, para sua esposa. Você quer melhorar a sua qualidade de vida, não é verdade? Com isso, a empresa que fabrica sapato vai ter que empregar mais. Ao vender mais, vai pagar mais imposto, tá certo? Então, é bom para todo mundo. Você entra no círculo virtuoso, né? Nós estamos na contramão do mundo. Nossos produtos são caros, não somos competitivos lá fora para exportar, só exportamos commodities, não podemos exportar nada manufaturado, porque nós não temos competitividade. Pois bem, então você fazer uma reforma administrativa, fazer uma reforma tributária justa e a maior das reformas, fazer um novo pacto federativo para pegar o bolo da arrecadação e dividir de forma mais justa entre União, estados e municípios. Por quê?
Nós vivemos nos municípios. Aqui que você precisa de médico, aqui que precisa de hospital, aqui que precisa de mais professor, mais escola, mais creche, mais isso, mais aquilo, porque é aqui que nós vivemos e a qualidade de vida tem que melhorar aqui. Então, nós precisamos dar os primeiros passos. Agora, precisamos levar para Brasília pessoas que tenham esse tipo de pensamento, que amem essa nação, que sejam verdadeiros nacionalistas brasileiros, que amem a pátria. Porque nós temos que agora tomar um cuidado muito grande. Todo mundo interessado em provisionar alimentos para alimentar os seus países. Nós temos que voltar com os nossos depósitos da Conab para termos os estoques reguladores, garantir para o Brasil o alimento para a nossa nação e, se não, começa a priorizar os outros países em detrimento ao nosso grande Brasil, que precisa alimentar esse povo extraordinário que nós temos aqui, né? Nilton Bonin, ele que está aqui hoje batendo um papo com a gente, já esteve à frente como deputado federal, né, para você que está aí se acompanhando, chegando agora aqui nesse vídeo junto conosco nas redes sociais. Eu queria aproveitar aqui para falar dois assuntos rápidos contigo agora. Primeiro, você falou da questão, né, de colocar alguém à frente do governo federal. A gente vê muito tranquilamente o nome do nosso governador, Carlos Massa Ratinho Júnior, né, já aparecendo nas pesquisas, tendo, entre aspas, até então o apoio já do presidente do PSD, que é o Kassab, né, só que a gente sabe que o Kassab é muito estrategista, né, a gente não sabe lá na frente se isso realmente vai acontecer ou não, mas é um dos nomes que está sendo cotado. Tem Ronaldo Caiado, tem o governador de Minas, né? Enfim, muitos nomes aparecendo por aí. Mas falando especificamente do Ratinho, o senhor acha que é um cara preparado para estar hoje assumindo a presidência da República? Já ele teve uma grande experiência frente ao governo do Estado, né? É um jovem entusiasta, ele me surpreendeu, para ser bem honesto. Eu não esperava que ele fosse se sair bem verdade que ele pegou um Estado crescendo muito, né? Dobrou o PIB do Estado em 4 anos, mas dobrou por causa dessas indústrias que estão vindo, não é? É o que eu te falei, né? A grande transformação do Brasil está acontecendo e o exemplo maior é o Paraná, que está vindo indústrias e se instalando, e frigoríficos e isso e aquilo, enfim, e que está fazendo com que em apenas 4 anos dobrou o PIB do Estado. De 400 bilhões foi para 800 bilhões. Então isso vai ter esse efeito multiplicador para o Estado, para todos os estados da federação muito em breve. Agora, a única pessoa que eu vejo que pode unir, vamos dizer assim, não só a classe empresarial, os banqueiros, a força, a potência do país, é o governador de São Paulo. Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, onde que pode, desde que haja uma união, não é? Com centro-direita, apaziguar esses radicais de direita. Esquerda tem o Lula, não é? Mas eu acho que daria aí e aceito, inclusive, o Tarcísio pela própria esquerda. Ele é palatável. Até porque até então o Bolsonaro está fora da jogada. Sim, até então, hoje né, tá o fora Supremo da fez jogada. com que ele ficasse fora. O Tarcísio é o cara mais próximo hoje, querendo ou não, o Bolsonaro é uma liderança nata. Tudo bem, né? É uma liderança nata, mas nós estamos colocando ele na possibilidade dele não ser candidato. Sim. Né? Lógico, se ele tiver a possibilidade de ser candidato, aí tem que ver como é que vai ficar. Porque se ele conseguir unir a direita, é um forte candidato também. Né? Mas o que nós temos que parar aqui no país é com esse radicalismo. Nós temos que colocar, ou seja, de centro-direita, mas uma pessoa que tenha, vamos dizer, seja moderado. Não adianta gritaria, berro, xingo, não é assim. Nós temos que olhar para esse país, que é uma nação extraordinária, que está florescendo, vai virar uma grande nação, colocar pessoas equilibradas, que possam conduzir essa nação de forma equilibrada, porque o Brasil é um grande país, nós nascemos e fomos fadados a crescer e ser uma grande nação. O que precisa é organizar isso tudo, é aquilo que eu falei, fazer essas profundas reformas que precisam serem feitas e fazer com que esse Brasil venha a dar uma qualidade de vida extraordinária para esse povo brasileiro, que merece. É inadmissível um brasileiro passar fome nesse país. Nilton Bonin, o
Ratinho Júnior, né, está se desligando, está terminando o seu mandato, vai agora findar seus 8 anos à frente do governo do estado. Numa possível candidatura a presidente, ele também precisa fazer sucessão. Não ainda presidente, ele pode tentar o Senado também, que tem vaga aberta para o próximo ano. Olhando para o estado do Paraná, hoje a gente vê uma disputa já interna, mas lógico que o governador é muito estrategista, está conseguindo trazer todo mundo para perto. A gente vê grandes nomes pontando, que é o caso do Guto Silva, que hoje está na Casa Civil, né, um dos braços direitos do governador desde de longa data. Nós temos hoje o nosso presidente da Assembleia, que é o Alexandre Cury, que, na minha opinião, é um dos caras mais respeitados a nível de estado, está presente nos 399 municípios do Paraná. E a gente tem Rafael Greca, que hoje, na minha opinião, é uma das maiores referências políticas do estado do Paraná, até porque tem metade do voto da população paranaense dentro de Curitiba. Olhando para esse cenário hoje, como o senhor enxerga o futuro do Paraná? Veja, eu tenho um convívio civilizado com todos eles, mas vejo que a única pessoa que pode, primeiro, reúne conhecimento, reúne entusiasmo, jovialidade, não é? Verdor de juventude e garra para lutar e fazer, e conhece o Estado na palma da mão, não conhece só os municípios, mas conhece os distritos dos municípios, preparadíssimo, conhece o Estado na palma da mão, sabe como tocar uma assembleia, seria o Cury. O Greca aceita ser vice do Cury, eu acho que é uma chapa que fica imbatível. Espero que o Ratinho não queira insistir com o Guto, que por mais que seja um moço preparado, ele não tem a capilaridade dentro do Paraná, não é? O apoio dos políticos, né? Ou seja, o único que pode unir a classe política, e veja, até o PT viria num segundo turno com ele, é o Alexandre Cury. Então, o meu candidato, eu falo abertamente, em todas as minhas entrevistas, o meu candidato da minha preferência, e que eu tenho assim, uma profunda admiração pelo tanto que esse jovem trabalha, pela garra, pela determinação que ele tem. Então, meu candidato é Alexandre Cury. Agora, tem um convívio civilizado com todos os demais, são boas pessoas, tem preparo, mas não chega nem perto do preparo que tem o Alexandre Cury para governar o estado do Paraná. Nildo Bonin, pré-candidato, já se colocando aí à disposição de todo o estado do Paraná como pré-candidato a deputado federal. Quem quiser conhecer mais sobre a sua história, um pouquinho mais, lógico que a gente falou muito da tua história aqui hoje, as pessoas vão entender e vão conhecer mais um pouco sobre a sua vivência, o teu mundo dos negócios, sim. Mas quem quiser conhecer mais sobre você, seguir você nas redes sociais, né, ver um pouco mais do seu trabalho, você tem alguma informação para passar para a gente? Olha, eu gostaria aqui, nas minhas considerações finais, dizer a você, meu querido amigo, que me deu a honra dessa entrevista, que Deus, que todos que nos ouvem, todos os ouvintes, não é, da FM 88,7, FM, a Massa FM, Massa agora, FM. Não é? Diria que em cada canto dos lares de cada um dos que nos ouve hoje, que os santos anjos de Deus estejam em cada canto dos seus lares, velando pelos seus amados, seus queridos, suas esposas, seus esposos, seus filhos, enfim, seus pais, todos seus queridos. Que Deus ilumine e abençoe grandemente Paraíso do Norte, que abençoe esse nosso querido Paraná, esse povo aguerrido e trabalhador maravilhoso, e que abençoe esse nosso Brasil, que é uma grande nação, e que seja quem for que venha chegar ou ao governo do Estado ou à presidência da República, que Deus possa guiar os passos dessa nação e que a gente possa vir dar uma vida com qualidade de vida para todos nós brasileiros que somos trabalhadores, que amamos a nossa nação e que sonhamos ver o Brasil num lugar de destaque que ele merece. Fica aqui meu profundo agradecimento pelo carinho, Antônio Rocha, da gentileza da entrevista, e que Deus abençoe a todos nós e um beijo no coração de todos. Obrigado. Nildo Bonin batendo um papo com a gente, está aqui no GC para você, as redes sociais, né, para você seguir ele, conhecer um pouco mais dos projetos, as ideias. E claro que em nome de toda a equipe aqui do Grupo MLK, a gente agradece a sua presença, em nome do Aguinaldo Trevisan, né, na direção geral da Ana Carolina, por estar aqui com a gente hoje e que o senhor volte, né, já como candidato, né, às eleições de 2026 para trazer seus projetos, suas ideias,
para que a gente possa compartilhar com a comunidade, né, de modo geral, porque aqui a gente sabe que o Grupo MLK hoje já está chegando a mais de 80 municípios, né, através do rádio, através da 96,9, através da 88,7 e por esse Brasilzão afora, através de todos os nossos meios de comunicação. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Foi uma grande honra estar com vocês hoje. Olha, fica ligado porque sempre tem bate-papo especial para você aqui no Grupo MLK. E o nosso Fala Prefeito hoje de forma, né, um tanto quanto diferente, contando a história desse grande empresário paranaense, né, que tem aí uma das marcas mais consolidadas no mundo dos cosméticos, que é a Beauty Color, e claro, fazendo um trabalho brilhante também hoje, né, e buscando o seu reconhecimento no mundo da política para tentar também ajudar de uma forma muito agradável a nossa população paranaense. Um grande abraço a todos e até o próximo quadro.